de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aqui quem vos fala é o seu amigo de sempre, irmão em Cristo Jesus, pastor André Gomes. Quero trazer uma reflexão da parte de Deus para o teu coração. Vamos falar sobre o porquê que a igreja cristã não guarda o sábado. Jesus é a base da igreja cristã. Jesus é o personagem, é a referência da igreja de Deus. Jesus, ele foi exaltado pelo próprio Deus. E isso está registrado na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo da número 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi exaltado por Deus e a referência de fé para todo cristão. Observe o texto que Paulo escreve aos Romanos, capítulo da número 11, concernente ao Jesus que Deus o exaltou. Versículo 36: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por esta razão, Jesus é a base da fé da igreja. Jesus é o que sustenta a vida de cada cristão. O cristão é todo aquele que ouve os ensinamentos de Jesus e obedece o que ele ensinou. A Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, ele se preocupou em chamar a nossa atenção para não esquecer dos seus ensinamentos, e nos deixou esta palavra. Marcos registrou no capítulo 16: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, em 3 anos, pregou aquilo que ele define como o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo foi registrado por 4 discípulos, 4 servos de Deus, registrado por Mateus, por Marcos, pelo doutor Lucas, que algum tempo depois da morte de Jesus se converteu por intermédio do apóstolo Paulo, e o Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João são registros dos ensinamentos da palavra de Deus. São ensinamentos que Jesus deixou para reger a igreja cristã. O que me chama a atenção é que em nenhum dos 4 evangelhos a Bíblia registra Jesus pedindo ou ordenando a igreja cristã a guardar
o sábado. Mas por que Jesus não pediu para a igreja cristã guardar o sábado? Por alguns motivos. A Bíblia, ela é dividida em Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento contém 39 livros, o Novo 27. O Velho Testamento, ele é composto por 3 pedagogias. A primeira e a maior parte do Velho Testamento, principalmente os 5 primeiros livros, registram as leis de Israel, as leis que regem o povo hebreu, leis que dizem respeito somente a Israel. Segundo, o que compõe o Velho Testamento são as profecias. E terceiro, são lições que nós tiramos para nossas vidas. Mas o que ocupa mais espaço no Velho Testamento é a legislação de Israel e as profecias referente ao Messias que haveria de vir e referente ao fim dos tempos. Pois bem, quando nós olhamos para o Velho Testamento, vemos com clareza Deus constituindo sobre Israel a lei para guardar o sábado. Então precisamos identificar: Jesus não pregou no Novo Testamento ou nos Evangelhos para guardar o sábado, porque guardar o sábado não é uma profecia, não é uma lição de vida. Guardar o sábado é uma lei que pertence à legislação de Israel. Por que que Jesus não pediu para a igreja cristã guardar o sábado? Primeiro, porque a igreja cristã, ela é composta por pessoas de todo o mundo e não de Israel. Pelo contrário, Israel não reconheceu Jesus Cristo como Messias. E a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E todo aquele que o receber, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Então todas as nações que creram em Jesus, receberam a Jesus Cristo, receberam não a legislação de Israel, não as leis que regem o país Israel, mas a igreja cristã recebeu, no dia em que recebeu Jesus Cristo como Salvador, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho pregado por Ele. Nós não guardamos o sábado porque nós não somos israelitas. Isso é uma lei para Israel. Nós não guardamos o sábado porque Jesus não pregou para o cristão guardar, porque o cristão, a maior parte dos cristãos são gentios, são pessoas que não fazem parte de Israel. Logo, há outras culturas, há outra legislação. Nós temos as nossas próprias leis brasileiras. Se você tem a sua identidade, seu RG, olhe lá o que é que está escrito. Você tem a nacionalidade brasileira. Você deve obediência às leis do Brasil e não de Israel. E as leis brasileiras, em nenhuma delas pede para você guardar o sábado, porque isso é especialmente para Israel, porque é uma lei naquele país. A lei de Israel, ela é tão vasta, ela é tão diversificada, tem muitas leis, que a Bíblia diz que é impossível o ser humano, até mesmo o israelita que convive com essa lei desde a infância, a conseguir guardar a lei. Logo, quando se quebra a lei, se vem cobranças. Quando se quebra a lei,
se vem a punição. A Bíblia vai dizer no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas nesse livro. Quando nós optamos por guardar o sábado, nós abandonamos o evangelho que Jesus ensinou, que não tem em seu contexto, em sua composição, o guardar o sábado. Quando decidimos guardar o sábado, abandonamos aos ensinamentos de Jesus para se prender à lei mosaica. A lei de Moisés, lemos, não tem ninguém que consiga cumprir. Logo, ela vai trazer condenação, ela vai trazer maldições. Logo, quem decide guardar o sábado e não faz parte de Israel está debaixo de maldição, está debaixo de condenação. Pois se você se prender à lei do sábado, tem que se prender a todas as leis. E quando se prende a todas as leis, em algumas delas, ou em grande parte delas, você vai se encontrar condenável, porque não consegue obedecê-las. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, Ele não veio para descumprir a lei, Ele não veio para desfazer a lei. Abra comigo a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir, completar, trazer à lei o que ela estava faltando. Mas pastor, o que é que a lei de Israel faltava, que Jesus veio completar? A lei de Israel é uma lei dura, de grandes consequências. Para você ter uma ideia, o adultério no Brasil não dá em nada. Se um homem trair uma mulher, ou a mulher trair um homem, o máximo que vai dar são piadas. Em Israel, a lei é tão dura que se um homem adulterar uma mulher, eles serão apedrejados até a morte. A lei, sem o cumprimento que Jesus veio trazer, o pecado trazia a consequência, olho por olho e dente por dente. A lei estava incompleta, a lei estava faltando um pedaço, e Jesus disse: eu não vim para destruir a lei, eu vim para completar. E o que foi que Jesus veio trazer para completar a lei? Jesus veio trazer o que a lei não tinha. A lei não tinha a misericórdia, a lei não tinha o perdão. Pecou, é condenado. Adulterou, é apedrejado. Quem não lembra quando a Bíblia diz que a mulher adúltera foi levada a Jesus e os homens disseram: vamos ver o que ele vai dizer. Só que Jesus é o complemento da lei. Jesus é aquilo que a lei não tinha. Jesus é o perdão, Jesus é a misericórdia, Jesus é a renovação, é a segunda chance que o ser humano precisa para mudar. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote perguntou a ele: essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada, e tu, o que dizes? E Jesus veio completar a lei. Jesus abriu a sua boca e disse: quem não tem pecado, atire
a primeira pedra. Jesus estava dizendo àquele povo: vocês estão na mesma condição dela, porque estão debaixo da lei, estão debaixo da mesma maldição. Todos estão condenados, porque todos pecaram contra a lei. A Bíblia diz que eles começaram a soltar as pedras e foram embora. Jesus, o único que não tinha pecado naquela situação, que tinha direito de jogar pedra na mulher, mas ele não era lei, ele era a graça, ele é o perdão, ele é o favor imerecido que a lei não tinha até então. Então Jesus trouxe o perdão e disse para a mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela olhou e não viu ninguém, e disse: não tem nenhum, todos se foram. E Jesus olhou para a mulher e disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. O que faltava na lei era exatamente o perdão. O que faltava na lei era exatamente a misericórdia de Deus. Jesus trouxe o que faltava e veio completar a lei. Por essa razão é que nós não guardamos o sábado, porque o sábado faz parte da lei de Israel. Pastor, quem é que guarda o sábado? São 3 tipos de pessoa que guarda o sábado. Primeiro, quem guarda o sábado é o israelita. Se você é israelita e vive no Brasil, você tem, por lei, a obrigação de guardar o sábado. Quem é que tem a obrigação de guardar o sábado porque é lei? Primeiro, o judeu. Se você é judeu, você é obrigado a guardar o sábado. Segundo, quem é que tem obrigação de guardar a lei? Aqueles que não obedecem a Jesus Cristo. Aqueles que não obedecem a Jesus guardam o sábado, porque Jesus, ele não ensinou a guardar o sábado. Quando você guarda o sábado e você não é um judeu, é um brasileiro enganado por alguma heresia que se pregaram por aí, algumas heresias que te enganaram. Você é um brasileiro e você zela para guardar o sábado, você não obedece a Jesus, você não ouve o que Jesus trouxe para ensinar a igreja cristã. Você não faz parte da igreja de Cristo, você não faz parte da igreja que Jesus levantou. A Bíblia diz que Deus deu testemunho a quem nós devemos ouvir, a lei ou a Jesus Cristo. Mateus 17, versículo 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João e os seus irmãos, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas, e falava com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 altares, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a quem tenho prazer, a ele ouvir. Deus deu testemunho a quem a igreja cristã precisa ouvir. Deus não quer que o cristão que não é judeu, que não faz parte de Israel, não ouça, não traga para a sua vida as leis mosaicas, as leis de Israel, porque você não é um israelita. O que Deus quer para você é que você traga para a sua vida o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. E nenhum desses evangelhos
Jesus prega para você guardar o sábado. Então ouça o que Jesus está ensinando. Deus disse: a Ele ouvi e não a lei. A Jesus ouvi. Por isso que a igreja cristã não guarda o sábado, porque nós não ouvimos o que a lei diz, porque a lei diz para Israel e não para nós. Nós ouvimos o que Jesus diz, e foi isso que Deus mandou nós ouvirmos. A Ele ouvi. Quando nós ouvimos Jesus, nós nos tornamos igreja de Cristo. Amém? Terceiro tipo de pessoa que guarda o sábado. Primeiro, quem guarda o sábado? O judeu, Israel. Segundo, quem guarda o sábado? Quem não obedece ao evangelho que Jesus ensinou. Terceiro, quem é que guarda o sábado? Aqueles que pregam o que Jesus jamais pregou. Quem guarda o sábado é porque prega aquilo que Jesus não pregou. E se aquilo que Jesus não pregou é pregado por essas pessoas, a Bíblia considera como malditos quem prega aquilo que Jesus não pregou e também quem escuta e acredita no que Jesus não pregou. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito, anátema. Quem é que guarda o sábado? Aquele que prega o que Jesus não pregou. Por que nós não guardamos o sábado? Porque Jesus jamais pregou isso para a igreja cristã. E quem prega isso para os cristãos viverem, estão trazendo um evangelho que Jesus não trouxe. E esse evangelho é enganoso, esse evangelho é mentiroso, esse evangelho é maldito, e quem obedece o evangelho que Jesus não pregou está debaixo de maldição. Então cuidado, você que é brasileiro, você que não faz parte do país de Israel, você que não é hebreu, você que não é israelita, se você guarda o sábado, você está debaixo de maldição e você não faz parte da igreja de Cristo, e Cristo vem buscar a sua igreja, e você infelizmente não vai para o céu de glória, porque a igreja de Cristo obedece o que Cristo pregou. Por isso que nós não guardamos o sábado. Aí alguém pergunta, por que a igreja cristã adora a Deus, cultua a Deus no domingo e não no sábado? A Bíblia diz que um dos ensinamentos de Jesus, registrado em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que nós cultuamos a Deus? Por que a igreja cristã, o principal culto da igreja cristã é no domingo e não no sábado? Por que a igreja cristã tem o culto principal da semana no dia de domingo? Exatamente por conta desse texto que nós acabamos de ler. Porque domingo, ele é o primeiro dia da semana. E Deus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Deus está falando, dai a Deus a primazia, dai a Deus prioridade. E no primeiro dia da semana, nós cultuamos a Deus, porque nós obedecemos ao evangelho que Jesus ensinou. Nós começamos a nossa semana dando a Deus um culto. Nós cultuamos a Deus no domingo e não no sábado, porque o sábado é o último dia da semana, e o último dia só sobra o resto. O último dia só sobra as migalhas, e Deus, ele quer
prioridade. Por isso que a igreja cristã, ela cultua a Deus domingo, porque ela está dando a Deus a primazia da sua semana. Deus, ele recebe o culto da igreja cristã no domingo, porque Deus sabe que a igreja cristã está obedecendo este evangelho que diz: busca primeiro o reino de Deus. Quando nós nos reunimos no domingo para adorar a Deus, nós estamos dando a Deus a prioridade da nossa semana. Então nós não guardamos o sábado. A igreja cristã não guarda o sábado, porque nós não somos judeus. A igreja cristã não guarda o sábado, porque Jesus não ensinou isso. Nós não guardamos o sábado. Nós não guardamos o sábado, porque Jesus não pregou isso de maneira nenhuma. Agora sim, nós damos prioridade a Deus. Começamos a nossa semana com o culto de domingo, para dar a Deus prioridade da nossa semana. Então você não permita que ninguém engane você. Tem muitas heresias sendo pregadas em esse mundo. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá falsos doutores para enganar você, para tirar você do evangelho que Jesus ensinou. Leia a Bíblia, leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia o que Jesus deixou para você. Deixe de conversar asneira no meio da rua. Deixe de estar conversando com esses hereges, essas pessoas que não servem a Deus, que não têm compromisso com Cristo, que não têm compromisso com a palavra de Jesus. Mas você é igreja cristã, você tem compromisso com Jesus. Obedeça o que Jesus ensinou e Deus com certeza vai abençoar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.